Olá, meus amigos, vocês que nos acompanham no Ponto a Ponto, sempre às sextas, a partir das 20 horas, pela Network Group Play. Prazer imenso estar com vocês neste novo ano. Este é o primeiro do ano de 2026 e trazemos sempre um assunto relevante para a sociedade amazonense. Eu e Tatiana Sobreira. Tudo bem, Tatiana? Tudo bom, querido? Tudo bom a você que está em casa? Obrigada por sua audiência também, que está a bordo aqui da Network Group Play, onde você pode acompanhar este programa ponto a ponto, como bem o nome diz, pontuando sempre com nossos convidados, entrevistados, assuntos importantes e de relevância para a Amazônia brasileira. Aqui nesse canal, aqui nesse grupo, nesse bate-momento, você pode acompanhar não somente o que é relevante para a região norte, como eu falei, mas aquilo que pode mudar também e até acrescentar a sua curiosidade sobre a região norte, né, amigo? Exatamente, e com propriedade. Os personagens que nós, os convidados, melhor dizendo, que participam conosco, trazem uma gama de conhecimento. Deste programa você vai acompanhar a economia, como está a economia do Uhum. Amazonas, investimentos, alternativas econômicas anunciadas para o estado do Amazonas, polo industrial de Manaus, Uhum. reforma tributária e outros assuntos pertinentes. A gente pontua desta forma. Coisa melhor para iniciar esse ano? A Amazônia é sempre em voga. A gente acabou de ter uma COP30 no ano passado. A gente viu um polo industrial batendo patamares exemplares com relação à arrecadação esse ano. O que vendeu, o que não vendeu, o que essa Amazônia tem pela frente. A gente vai falar com o presidente que foi reconduzido e está à frente do Corecon, Amazonas e Roraima, Márcio Paixão, que já está aqui conosco. Além dele, você é o nosso convidado. E a gente vai conhecer a trajetória dele, que está aí à frente de um novo desafio para os próximos 2 anos. Tudo bom, Márcio? Muito obrigado aqui, quero agradecer a toda a audiência desse programa incrível. Obrigado, Tatiana Sobreira, obrigado, Jackson. Sinto muito à vontade de, principalmente, poder contribuir com muita informação para a população do Amazonas e também de Roraima. Estou aqui completamente à disposição, num grande bate-papo e prometo não usar o economês, prometo usar uma linguagem muito tranquila para que o meu amigo possa ouvir e possa principalmente entender. Isso Jackson ele estava falando no bastidor aqui, eu acho que até fazendo uma aspas, né? Disse assim, eu espero estar à altura de Jackson Nascimento e Tatiana Sobreira para poder estar nesse programa. Mas, gente, mas a É, fala, essa simpatia aí também, a fala fácil e a fala tranquila de Márcio, verdade. pode ajudar muito na condução desse Muito. programa, que aqui é a sua casa. Senta no sofá e vamos juntos. Jackson Nascimento. Muito bem, presidente, o senhor está sendo reconduzido ao Conselho Amazonas e Roraima, mas o senhor tem uma trajetória também na economia, né? Perfeito. O senhor tem um currículo invejável e não Obrigado. poderia ter um outro nome, na minha opinião, que pudesse estar à frente do Conselho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua experiência. É, até costumo contar, porque na minha visão, eu que vi do interior, serve de exemplo, de inspiração para muitos outros interioranos, irmãos do interior, que é um estado-continente. Eu vim de Parintins, eu sou natural de Parintins, do Baixo Amazonas. Meu pai foi comerciante e pecuarista. Minha mãe, professora de primeira a quarta série, e trabalhou durante 35 anos. Mas o meu avô era carroceiro, com muito orgulho. Na época existia essa atividade econômica de transporte, né, que a gente pode dizer de frete, através das carroças. Com muita dificuldade, a gente trabalhou bastante, estudou, e lembrando que há 30 anos atrás, se a gente for fazer a conta, existiam poucas vagas nas universidades. Não como hoje, que temos várias universidades, ainda bem, várias universidades privadas, universidades, por exemplo, a UEA, que é estadual. Na minha época só existia a UFAM, antigamente o A, né, Uá, Tatiana? Antigamente o A. Verdade. E meu pai comerciante, tinha a quarta série, mas fazia uma conta até mais rápido do que eu, que sou economista preparado. Um autodidata do comércio, né? Trabalhou ali sempre muito forte com comércio e pecuária. E sempre me incentivou a cuidar dos negócios, a cuidar da economia. À época nós tínhamos uma questão de inflação muito forte no Brasil, a gente chama de inflação galopante, chegando a 80% ao mês. Você imagina, hoje é 1,5, 1,6, você imagina chegar a 80%. Então, Antes da chegada do real, né? isso me trouxe uma inquietude e uma curiosidade de tentar entender essa dinâmica, por que que isso aconteceu na economia, por que que tem inflação. Eu sou da época, Tatiana, não vou fazer a conta não, mas que cortavam os zeros.
O Cruzeiro, você lembra disso? Lembro. Que tinha a sede, não, vai cortar 3 casas dos Cruzeiros, porque desvalorizava muito. A moeda, digamos, uns R$100 que vale hoje, tinha um poder de compra de R$5. O poder de compra é o quanto que aquele valor tem de possibilidade de aquisição de bem ou serviço. Então você imagina, ter R$100, ele só tem um poder de compra de R$5. E aí, de tal sorte, como existe na própria Venezuela hoje, você vê lá várias notas das cédulas que eles têm que valem muito pouco. Isso se chama inflação, a gente vai falar um pouquinho depois. Mas voltando à minha origem, então essa inquietação me trouxe para a economia. Mas em Parintins, por óbvio, não existia o curso de economia. Só existia na capital, Manaus. E já no segundo grau eu vim para Manaus, vim fazer um curso chamado Técnico em Contabilidade. Nível médio, Solon de Lucena, escola pública. Sempre estudei em escola pública, lembrando. Incentivado pela minha mãe, lembrando que a minha mãe é aquelas professoras bem rigorosas, que é o seguinte, não adianta só fazer a tarefa e ter nota boa, tem que ter a letra bonita. Eu sou da época da fazer caligrafia. Eu sou da época da caligrafia. Horas fazendo caligrafia. Não tive jeito não. Impressionante a base, né? Eu acho que até para os mais jovens que estão nos ouvindo, caligrafia talvez muitos nem sabem, vão ter que pesquisar um pouquinho aí na internet para saber o que é caligrafia. Gente, como era bonito aquilo, né? E a minha mãe, eu até sofria, entre aspas, um pouquinho com a minha mãe, porque é o seguinte, como ela era professora, ela tinha que dar o exemplo para a cidade pequena, né? E isso carregava em mim uma responsabilidade muito grande de ter a melhor nota. E aí sempre tive a melhor nota, né? E a minha mãe muito rigorosa. Você tem quantos irmãos, Márcio? Hoje, ao todo, são 5 e 2 faleceram. E todos passaram pelo mesmo processo. Sim. Você está no meio ou é um dos Eu sou o mais novo. Tu és o mais novo. Mais Caçula. Eu acho que do tacho. mas eu acho que ela foi aprendendo com os outros, ela foi apertando mais comigo. Parece que o negócio, acabei sofrendo um pouquinho mais, ela foi apertando mais aí. Mas aí depois o futuro, você vê que valeu muito a pena esse aperto. Eu acho que até dando um recado para as mães atuais hoje, né? Às vezes tem uma certa complacência, mas o rigor do presente vai trazer resultados exponenciais no futuro. Repita essa frase que eu achei legal. O rigor do presente vai lhe trazer resultados exponenciais no futuro. Eu vou anotar essa frase, porque eu acho que ao final da entrevista vale a gente voltar a ela também. Vale. Então, só para encerrar minha trajetória, e aí vim fazer o segundo grau, fiz o vestibular, a época eu tive o vestibular macro. Eu sou da época, eram 3 fases de vestibular, ainda existia até a prova subjetiva e redação. Então, você tinha a prova objetiva, acertando a prova objetiva, tinha a prova subjetiva, que eram questões que você deveria equalizar, e a última redação. Passei em economia, formei muito rapidamente, eu entrei com 16, com 17 anos, eu formei com 20, 21, em seguida também passei em contabilidade, e aí formei em economia e contabilidade, mas preferi continuar com a economia, que foi a ciência que eu mais me identifiquei. E sempre escola pública, nunca fiz cursinho nem nada, mas a base me deu essa força, né? O próprio município de Parintins, que é meu município, eu vou levar um pouquinho da Brava Parintins, o nível médio é muito forte em Parintins. Das escolas de nível médio públicas, Parintins está sempre nos primeiros colocados a nível nacional. Olimpíada de Matemática, Parintins ganha, Olimpíada de Química, Parintins ganha, Olimpíada de Física. É uma base estudantil muito forte em Parintins. Isso se reverbera em vários segmentos da própria sociedade. E aí, vindo de lá, fiz o vestibular, passei, e em seguida já passei em 4 concursos. Passei em Banco do Brasil, Caixa Econômica, AFEAM e Eletrobras, onde segui minha carreira lá de economista durante 16 anos da minha vida, chegando a ser diretor da Eletrobras, hoje é Amazonas Energia, né? Na época começou com a Eletronorte, Amazonas Energia, Eletrobras, e aí nós seguimos ali, muito jovens, tudo muito rápido para mim, e aí a gente vê os resultados exponenciais. Por que acontece rápido? Será que é sorte? Não, é os deuses, é o destino. É muito trabalho, é muita dedicação, é muito esforço na base. É o esforço de hoje por resultado exponencial do futuro. Muita disciplina, né? Disciplina, principalmente com aprendizado em casa. A mãe professora, rigorosa. E eu costumo dizer o seguinte, até para o meu teatro, meus filhos, é o seguinte, tem momento para tudo. Você pode brincar de futebol, pode brincar de videogame, mas tem que também estudar. Eu nunca deixei de fazer nada disso, fui jogador de vôlei, jogador de futebol, joguei na seleção madrinha de vôlei. Normal, mas sempre muito bem controlado e muito bem separando as atividades de tal sorte que uma não precisasse interpor e nem complicar a outra. Eu acho que até fazendo um paralelo também, né, a gente está aqui, somos egressos do mesmo tempo, né? Você já na semente, o Márcio, você que está em casa, que é mais jovem, deve estar na casa dos 30, mas vai entender também o que a gente está falando. Eu estou falando aqui de um universo que você está falando de preparação. Exatamente. Mas todo esse processo se deu também, que se você quisesse desistir, você tinha essa opção também. Perfeitamente.
Como é que você junta toda essa tua experiência de passar nesses concursos, passar e estar trabalhando numa empresa como a Eletrobras, mas teve o homem que estava ali, o Márcio, que teve toda uma diferença nesse processo. O que que você traz hoje, empresário, à frente do próprio conselho, reconduzido novamente, com esse olhar atento, início de 2026, que a gente está agora, Exato. como que você vê hoje, com toda essa mudança tecnológica, que ocupa o nosso tempo 24 horas, sentou um convidado aqui conosco falando sobre isso, que Verdade. é o reitor da UEA, que teve um pré-infarto, teve um estresse, um cara que é atleta, O Zogaíbe. que é o Um Zogaíbe, grande o nosso abraço pra ele, amigo, parceiro nosso também. amigo Zogaíbe. E foi uma reflexão que a gente fez, sabe, Márcio? Esse olhar que você tem hoje dessa Amazônia urgente, você acha que esses jovens de 30 menos, né, jovem adulto, 20 a 30 anos, entende todo esse processo porque é o tempo deles, não é igual ao nosso tempo. Né? Você falou aí, tem tempo para tudo, mas será que eles entendem? Porque parece que é tudo ao mesmo tempo, né? Tá tudo ao mesmo tempo. Eu sei disso porque eu tenho jovens na redação ali. Imagino. Muitos. Parece assim, ou que se a gente se atenta a isso, parece que a Amazônia não se preparou para estar atenta a isso também. Gostaria de sua posição enquanto economista. Como é que você vê esse movimento todo, dessa urgência atual? Uma excelente pergunta e uma pergunta muito atual, inclusive, considerando as mudanças que a gente passou, uma mudança que a gente chama em economia de momentos disruptíveis, né? Momentos de pontos de inflexão que mudaram com o comportamento da vida das pessoas e até os hábitos de consumo. Esses hábitos de consumo hoje mudaram muito com o tempo. Mas, indo direto ao ponto, como diz o nosso programa, né? Ponto a ponto. Ponto a ponto. Ponto a ponto. A mudança de comportamento ela veio muito na esteira da mudança tecnológica. O acesso à informação com uma maior velocidade, ele tem benefícios e malefícios. Os benefícios são exatamente o acesso, a velocidade, a amplitude e a rapidez. Mas, por outro lado, eles acabam atropelando etapas da vida que são importantes para os jovens e para os adolescentes. A etapa que cuida da saúde, a etapa que cuida da família, a etapa que cuida da disciplina. A hora que você traz um movimento disruptivo, há um certo embaralhamento da questão disciplinar. E isso, de uma forma geral, até é um grande desafio para os pais hoje tentar controlar, tentar medir esse avanço. Quando a gente olha para o lado empresarial, da mesma forma, o empresário hoje que não se adequou, que não acompanhou, por exemplo, a mudança digital, hoje o que mais vende? Streaming, redes sociais, Facebook, Instagram. Incrivelmente no interior, por exemplo, o alcance do Facebook é gigantesco ainda. Mais do que o Instagram, por incrível que pareça. E aí você vê, por exemplo, nas redes sociais, o TikTok, ele entrega muito mais do que o próprio Instagram hoje, em termos de conteúdo, incrível, engajamento. E o TikTok, que tem 15 segundos, 30 segundos, né? Você vê a velocidade. Ninguém mais quer parar um vídeo de 5 minutos, 6 minutos. Quer um negócio rápido, 15 segundos, 30 segundos, senão ele já vira, ele não tem paciência. E aí um dos malefícios, questão de saúde mental. Eu participei de um debate que falava sobre isso. Você vê o número de crianças hoje que já nascem com TDAH, com alguns transtornos de hiperatividade. Estão se investigando a origem de tudo isso. Exatamente, né? você vê Autismo. criança com ansiedade, crianças depressivas, porque às vezes aquele momento das pequenas vitórias eles não têm mais. Já querem chegar no fim rapidamente, já querem alcançar o resultado sem entender que a vida é um processo. A vida é um caminho e a cada caminho, a cada etapa é uma vitória. A hora que a gente ultrapassa essas fases, isso causa uma frustração muito grande, porque por vezes a frustração não lhe dá a recompensa que você imagina ter. Vou dar um exemplo em casa, às vezes os nossos filhos, os nossos enteados, eles se frustram porque não estão acostumados. A proteção enorme da família e do ciclo familiar os protege de enfrentamentos que eles deveriam ter. Enfrentamento na escola, enfrentamento na sociedade, enfrentamentos que eu digo, tirei uma nota baixa, ok. Um amigo me traiu, um amiguinho não foi tão honesto comigo, decepção, já entra em depressão, a vida é assim. Então a gente vai passar por momentos de muita frustração e de muitas vitórias. Tem que saber lidar com isso. Agora vamos falar de Amazônia. A Amazônia ela é um tesouro mundial. Cada vez mais esse tesouro está ficando raro. Em economia, a raridade dá o valor. Quanto mais raro, mais valor.
Por quê? Os recursos da biodiversidade e os recursos naturais estão cada vez mais escassos. E os grandes países, eles tendem a olhar nos lugares onde esses recursos estão em abundância. E onde é um dos poucos países que isso existe em abundância? O Brasil. O Brasil e especialmente a América do Sul. E aí a gente pode entender um pouquinho o que está acontecendo lá com a Venezuela. Sim. E aí a gente pode falar um pouquinho de minerais raros, minerais críticos. São minerais como lítio, que são capazes de estar, que são insumos para baterias, para equipamentos bélicos, para computadores, Aqui, para né? celulares, que são equipamentos que são do nosso dia a dia. E agora falando de informação, a televisão, todo mundo assistia a televisão, parava para assistir o Jornal Nacional, por exemplo. Hoje todo mundo olha o celular, vê a notícia pelo celular. Ou notícias rápidas, shots, ou você vê um programa começo pelo celular, você sentado na sua cadeira, no seu carro, em qualquer ambiente. Antigamente você teria que parar. Isso unia as famílias. Porque às vezes parava, hora para assistir a novela, hora para assistir um filme. Hoje não, cada um fica no seu quarto, no seu celular, e inclusive poucos veem a televisão. Há lugares que nem mais TV a cabo tem. Tudo faz a conexão via internet. Então você vê, eu estou trazendo isso para trazer para a seara econômica, para dizer que a economia ela vem ao reboque do comportamento do consumidor e das pessoas. Essa mudança de comportamento, e isso é muito interessante que os países mais desenvolvidos enxergam isso um pouco mais na frente que nós. Eu vou dar um exemplo. Eu estudei nos Estados Unidos em 2014. Eu fiz MBA em Gestão e Negócios. Um ano e meio que passei lá. Em 2014, faça uma conta, já existia o carregamento do celular por indução. Então você sentava num bar, num restaurante, e a mesa, você colocava o celular e já tinha um carregamento por indução, sem precisar do cabo. Nós estamos falando de 2014, né? Estamos falando aí mais de 10 anos. Né? 12 anos, exatamente. Um outro dado importante. Na cidade onde morei, chama Irvine, é uma cidade da Califórnia, é uma cidade universitária, é próximo de São Francisco, San Diego, próximo de Las Vegas. E lá existiam os mercadinhos, são mercados menores, onde já não existiam caixas, existia uma única pessoa para tirar uma dúvida, orientar, mas todos os guichês sem caixa, onde você comprava o produto, passava na leitora e inseria o seu cartão. E nós estamos falando de 2014. E agora isso está chegando para cá, sem falar o que já é muito conhecido, que é o abastecimento do combustível. Não tem frentista. Aí bora botar mais de 20 anos nos Estados Unidos, não existe mais. Eu senti isso em 2008, quando eu fui para a Ásia. Aí você vai vendo o quanto cada um, as Américas estão distantes, aí vai ficando distante, vai distante. Parece assim aquela coisa assim, eu tô acabando de ver uma estrela ali, mas a estrela já morreu faz muito tempo, é só a sombra daquilo do que um dia ela já foi. É o brilho do que um dia ela já foi, explicado às vezes até por astronomia, né? Mas vamos falar aqui da Amazônia, olha o desafio que a Amazônia tem. Sim. E aí é o ponto, conectividade e infraestrutura. Vamos falar de infraestrutura. O nosso estado vizinho, Pará, com todo o respeito e carinho aos paraenses, Parintins é vizinho do Pará, tá? Parintins é quase Pará, né? Se você for ver Faro, é no limite. É no limite. Tanto que até o sotaque às vezes é bem paraense, bem carregado. Verdade. Pasmem, no estado do Pará existem aprovadas 11 rodovias federais. 11 rodovias. 11 BRs. O estado do Amazonas tem 3. 319, 174 e a 290, que é a Transamazônica, que vai de Lara a Cabedelo, na Paraíba. A ideia era se fazer um transversal no Brasil todo. Então, a Transamazônica nem se fala. Daí já muito tempo que nem consegue trafegar. A 319 é discussão aí que já vem com bastante polêmica. E a 174, que aqui é muito próximo a Boa Vista, só liga Boa Vista à Venezuela, basicamente. Então você vê, olha a diferença de logística. Nós temos 3, sendo que das 3, uma que é a 319, que é a 174. Lá nós temos 11. Uma delas, por exemplo, de Santarém. E eu quero puxar o Parintins, que é a 169. A 169 é Santarém, Cuiabá e Brasil. Parintins, isso é uma tese que eu defendi há bastante tempo. Graças a Deus, felizmente esse ano, no final do ano, foi aprovado pelo senador uma verba para se fazer a interligação de Parintins a Santarém via Juruti. Se olhar no mapa, como Parintins é próximo, essa informação muito interessante. Como Parintins é na fronteira com o Pará, o único trecho maior por rio seria Parintins até
Vila Amazônia, que também é Parintins, é um distrito de Parintins, Isso. que é uma parte do Rio que chega até... Mas, de Vila Amazônia a Juruti, completamente de estrada. Juruti já é Pará. De Juruti até Santarém, tranquilo. A pista já existe, falta ter aqui a infraestrutura para interligar. E aí, ao se concretizar essa interligação, Parintins vai estar interligado ao Brasil via 169, que é Santarém, Cuiabá e Brasil. Sairia na frente, inclusive, da 319. Exatamente. Né? Exatamente. Que tem esse sonho. O deslocamento de Manaus seria por balsa. Exatamente. Mas Parintins teria o protagonismo de interatividade com o restante via terrestre. E ali em Parintins, a minha dissertação de mestrado é Baixo Amazonas. Legal. E ali Parintins vive a órbita de 6 a 8 municípios vivem a órbita econômica de Parintins. O que é isso? Barreirinha, Inhamundá, Maués, Boa Vista do Ramos. Essas atividades econômicas elas vão em Parintins e voltam. Estudantes desses municípios vão e voltam. É comum, por exemplo, um morador de Barreirinha fazer faculdade de Parintins e vice-versa. Por quê? Porque Parintins é um epicentro, é um polo do Baixo Amazonas. Então ali congrega uma região muito interessante. Agora, bora falar também de infraestrutura, bora falar de estradas que são as nossas estradas, que são os rios. Aí vamos falar do Madeira, do Amazonas, Solimões, basicamente. São as grandes vias. Se falou agora no governo atual em privatizá-las, né, que seria cobrar pedágio. Nós temos que entender que a nossa vocação realmente são os rios. Então isso é um enfrentamento, no bom sentido, que os governos, o governo do estado, o governo federal devem enfrentar isso fortemente, sob o ponto de vista de que os rios estão em construção ainda, por incrível que pareça. Então, são rios novos. São rios novos. Então tem questão o quê? De balizamento, Sim. que é a sinalização dos rios. Sinalização. A questão também é quase que óbvia, mas da seca. Seca e cheia. Como é que entende essa dinâmica? Como é que entende essa navegabilidade, sob o ponto de vista, porque isso gera custo. Isso gera custo e traz um gargalo para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Então, para a Amazônia, olhando pelo lado de preservação, ok, mas a preservação ela tem um elemento em economia que chama de custo de oportunidade. Quanto que custa para eu não explorar a floresta? Quanto que custa para eu preservar a floresta? Alguns líderes políticos falam muito bem sobre isso, com relação à floresta em pé. Quanto que vale ela em pé? Vamos lá, os Estados Unidos, toda a região oeste dele, onde eu estudei ali, próximo da Califórnia e Las Vegas, era um deserto, chama deserto de Nevada. Por que virou deserto? Ali existiam os índios, especialmente os índios Apache, onde os Estados Unidos dizimou todas as comunidades indígenas, povos originários, dizimou tudo, completamente. Quem nunca ouviu falar no passado filme de Bang Bang? Sim. Que era exatamente os militares americanos contra-atacando, dizimando os índios em várias tribos, e dizimaram. Só que virou um deserto, que chama deserto de Nevada. E o que o americano fez numa área improdutiva? Criou a cidade de Las Vegas, que é um polo de jogos, enfim, uma série de atividades de serviço. Porque como era uma área improdutiva, acabou sendo, porque dizimou, né, abriu e não tinha uma questão produtiva de solo, a cidade foi criada para serviço, no meio de um deserto, e hoje é conhecida mundialmente, serviço. Então, igualmente, se a gente imaginar o desenvolvimento, ele tem um custo. Lá atrás, os Estados Unidos, por uma questão arbitrária, foi lá e fez. Aqui nós não podemos mexer na 319. Aqui nós não podemos ter, por exemplo, atividade que nós comentamos na semana passada sobre piscicultura. Mas o tamanho dos rios. A que preço o amazonense, o meu amigo do interior, paga para preservar isso? E nada contra preservar, acho que tem que preservar e ter sustentabilidade. Mas estudar para poder... E já tem estudo como que se pode, né? De que forma sustentar isso? Claro, a gente vai repetir o que a gente já falou aqui, pô, peixe, o tambaqui vem de onde? Boa Vista, Roraima e vem de Rondônia. Pô, mas Boa Vista, nada contra os estados, ok? Mas eles incentivaram essa cultura lá e desenvolvem muito bem, tem gerado emprego, tem crescido. Roraima agora é a última fronteira agrícola. É o estado que mais cresce no Brasil. Já cresceu 6,2%, foi o estado que mais cresceu percentualmente e já chegou a pico de 11%. Alavancado pelo agronegócio, especialmente no sul de Boa Vista, de Roraima, e também um pouquinho de influência da própria Guiana, que está crescendo a 50% mais ou menos. Deve crescer essa região ainda mais, porque a gente chama pela faixa equatorial, que é uma exploração do mar, especialmente na área de petróleo. Então também vai vir uma influência muito grande ali para a região de Roraima, e o Amazonas deve entender esse reflexo importante que o Amazonas tem. O estado de Roraima agora também, junto com o Amazonas, sofreu interligação agora em novembro de 25, que é a interligação do Sistema Interligado Nacional
geração de energia, isso é um projeto nosso há mais de 15 anos, que finalmente esse ano foi concretizado. Existia uma situação que era a linha de transmissão passa pela tribo Vaimiri-Atuari, Que é a reserva, né? que é a É a reserva reserva, indígena, isso gerou uma polêmica à época, enfim, tiver que ter pontos de contorno, isso foi vencido, né, superado pacificamente, e agora Roraima está completamente interligado com o Sistema Interligado Nacional via Manaus. E isso traz melhor segurança energética, do ponto de vista de infraestrutura, e maior conectividade. Assim como em 2015 o Amazonas experimentou a interligação com o Sistema Interligado Nacional, o que isso trouxe? Maior segurança no cabo de fibra ótica. Antes, eu estive em 2024 em Roraima, na minha primeira gestão, a internet ainda era muito deficitária lá, era muito ruim, por incrível que pareça, num estado que já, a capital que está em desenvolvimento. Mas agora com a interligação, finalmente chegou. Então, quero dizer o seguinte, se não tiver conectividade, se não tiver infraestrutura, é pouco provável que se tenha um crescimento exponencial. O polo industrial é um polo que ele foi criado por uma teoria de François Perrault, um economista francês, que ele desenvolveu a tese de polos de crescimento e desenvolvimento sustentável a partir do efeito propulsão e dispersão. O que é isso? Ele entendia que uma região isolada por questões geográficas, que é o nosso caso, ela pode desenvolver a partir de um ponto. E esse ponto gera um efeito de dispersão que vai espraiar o desenvolvimento para as demais regiões que a circundam com uma órbita econômica. Então o polo industrial foi baseado nisso, e a propósito foi criado em 1952, mais ou menos. A partir de Manaus, isso poderia se espraiar para os municípios. Alguma coisa chegou, mas não como deveria. É óbvio que aí com o tempo veio a questão ambiental muito forte, e aí você não pode, por exemplo, questões de campo, questão de pecuária, você pode abrir campo, sim ou não, mas aí vem uma grande polêmica, e tenho conversado muito com a turma da área de bioeconomia, que tem muito acesso, professor Esparto, ou professores que estudam muito essa questão, que é o seguinte: como desenvolver sustentável e como ganhar escala com restrições ambientais. Como escalar? O que é economia de escala? Como é que eu vou ter uma produtividade numa área menor? Como é que eu posso desenvolver sem desmatar? Fazer mais com menos. Crescer, por exemplo, no setor primário, sem precisar desmatar ou explorar de forma predatória, que é o pior, mas de forma sustentável. Esse é um grande desafio que o Amazonas precisa enfrentar. Presidente, o Amazonas, né? Geralmente esses entraves, eles têm como alvo o Amazonas. Perfeito. Tomemos como exemplo o estado do Pará, hoje, que é um dos estados mais desmatados que tem na região. Perfeitamente, mineração muito forte. Mineração forte, temos ali Impactos. Carajás, Parauapebas, enfim. E, obviamente... Ouro, exploração de ouro, inclusive. ouro. Exatamente, né? Lembremos aí Itaituba, muito forte, né? Exatamente. Tem um outro caminho também de Parintins que Alumínio, pode ir para que tem. Itaituba. Né? Aí, isso não significa dizer que é uma fragilidade política de defesa da nossa região, porque tudo rege ali nos 513 deputados do Congresso, as aprovações, etc. Eu percebo que nós não temos essa força. E olha que nós temos nos livrado de diversas sanções dentro do país, como, por exemplo, o debate sempre com anistia fiscal, né? No quesito de críticas do Sul e Sudeste. Ou seja, nós temos uma defesa, mas quando chega no desenvolvimento, há um entrave. Qual é o pensamento do Corecon nesse sentido? Bom, políticas públicas. O Amazonas precisa hoje entender, fazer um plano de Estado de longo prazo. Você vai lá na China, por exemplo, tem um plano de 50 anos. E é normal ter plano de 50 anos, 20, 30 anos. Hoje, se a gente tiver um plano de 10 anos, é muita coisa. O setor elétrico no Brasil é o único que eu conheço bem e que tem um plano de 10 anos. 20 anos, perdão. E é o único modelo. Então, a gente tem que pensar o Estado do Amazonas a longo prazo. E dentro desse caminho, independente de quem esteja como governador, siga minimamente essas vigas mestras, essas diretrizes de longo prazo, com um planejamento de Estado, com um planejamento de desenvolvimento do que a gente pensa para o Estado do Amazonas e para o Brasil. Certo. Você vê, por exemplo, essas restrições que são colocadas, você vê um debate. É muito fácil defender a Amazônia ou colocar a questão ambiental à frente como se fosse algo intransponível. Vou dar um dado aqui para vocês. O Nordeste hoje tem
mais ou menos, o Amazonas tem cerca de 356, 400 ONGs atuando na questão ambiental. Você sabe quantas ONGs tem lá no Nordeste? Se tiver 50 é muito. Deve ter 30 mais ou menos. Acho até otimismo 50, né? Isso. Né? Aí eu pergunto para você, Tatiana, sobre uma pergunta provocativa. Aonde morre de fome? No Amazonas ou morre no Nordeste? No Nordeste as pessoas morrem de fome por sede e por falta de alimentos. No Amazonas ninguém morre de fome. O Amazonas é rico em frutas, em peixes, etc. Então o que está por trás? Interesses, inclusive interesses internacionais, disfarçados de preservação ambiental. E é isso que a gente tem que entender como vamos dizer assim, um entendimento de política pública, como é que o governo entende a atuação dessas ONGs aqui dentro, inclusive com ONGs internacionais, ONGs francesas, ONGs alemães, quem vier para ajudar tudo bem, mas o que a gente vê isso, essa boa intenção está transvestida, tá disfarçada Isso. de interesses em quê? Em ouro, em metais preciosos, em minerais onde o Amazonas é rico. Você vê, por exemplo, a Raposa Serra do Sol, riquíssimo em minerais e ouro. Lá tem ONGs, inclusive uma área de preservação que tem uma ONG tomando conta lá dentro lá, e é riquíssimo o que tem lá embaixo do solo. Mas será que o Brasil não tem que tomar conta disso, entender que é possível fazer uma exploração sustentável? Sim, mas a hora que o Brasil enfrenta isso, outros segmentos, outras instituições começam a tomar conta. Eu falo de um assunto polêmico aqui de vez em quando que eu vou trazer, mas é importante tipo, fazer a provocação do debate. Quem nunca ouviu falar em jogo do bicho, né? Jogo do bicho, jogo de azar. Isso tem desde quando o mundo é mundo aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, aqui também tem. É ilegal? Mas a gente sabe que existe. Será que não seria o momento do governo enfrentar isso de uma forma para regulamentar, de uma forma para a gente verificar de que forma isso pode ser desenvolvido, regulamentado, para gerar emprego? Exato. Lembrando que o setor de serviço é o que mais gera emprego. Eu falei sobre Las Vegas. Eu tenho uma tese que, por exemplo, a gente podia criar uma área aqui no Amazonas, especialmente em Manaus, que fosse Las Vegas. Excepcionalmente, na cidade de Manaus, para geração de emprego, para multiplicação de emprego através do setor de serviço, Manaus estaria liberado numa área completamente, vamos dizer assim... Incentivo, né, fiscal. fiscal? Um incentivo. Porque, na minha visão, ao contrário do deserto, é como se aqui fosse um deserto. É produtivo, mas eu não posso mexer, então é um deserto. Então, se eu não posso mexer, eu tenho que desenvolver, compensar com outras atividades. Na minha visão, a hora que eu faço isso, quantas pessoas do mundo não viriam um entretenimento, mas também ficariam um turismo agregado, visitação aos botos, visitação à Vitória Régia, ao Tucano, e uma visita que não é exploratória, de visita, de entender como é que é a floresta, como é que é a onça pintada, o tucano, uma série de fauna e flora que nós temos, que inclusive só aqui tem. E aí sim a gente podia desenvolver um segmento que é o ecoturismo, associado à bioeconomia, que é um outro ponto que a gente domina bem, que são exatamente os recursos naturais que podem ser explorados. A área de fármaco, gigantescamente, área de fármaco, área de biomedicina, através de medicamentos da biodiversidade extraídos da Amazônia. Agora, o ressurgimento do CBA traz essa promessa, é louvável esse movimento, e a gente entende que é um movimento muito positivo, tem que desenvolver aqui dentro mesmo um CBA. O CBA ficou muito tempo adormecido, mas agora está com uma proposta bem objetiva. O Corecon apoia o CBA fortemente, entende que o CBA precisa dessa chance para finalmente desenvolver e atender o propósito que foi criado. Como você fala assim, a gente está aqui há 25 minutos conversando? Por aí. Acho que é isso, né? Por aí. E você falou da questão provocativa, né? Então eu vou entrar no barco da provocação. Bora. Que eu acho bacana isso, né? Que traz outros olhares para o debate, né? Perfeito. A gente estava, acho que até conversando, eu e o Jackson Nascimento e alguns ouvintes também, a gente trocando a ideia de que as pessoas não querem mais entrar no debate, elas querem ter a razão dentro do debate. E nós somos criados para conversar, né? Na nossa geração, a gente dialogava, discordava, mas não brigava, a gente estava ali, Perfeito. aquecendo a mente para ouvir, né? Então eu vou provocar também aqui, né? Claro. Que eu acho que a gente vale ouvir, né? Eu fico olhando assim, né? Você falando de todas essas... Era uma das discussões que eu tinha, acho que até com Jackson Nascimento também, onde a gente falava assim, muita gente olha para a Amazônia, né? E aponta e diz a solução, né, Nascimento? Do que a gente tem que ter. Mas a gente que mora, né? A gente que está aqui na nossa casa, na Amazônia, a gente que sente no dia a dia, a gente que convive com o nosso jeito,
A gente que acorda de manhã com esse mormaço, com essa quentura, que vai para o trabalho, que o jeito que funciona no Sudeste não funciona aqui. Não. A gente tem nosso tempo, a gente tem nosso negócio, e parece que quem está de fora, como telespectador, chega aqui e quer adotar um tempo deles Não é? e a norma deles. Mas a gente sabe do que a gente precisa. Agora eu lhe pergunto, Perfeito. o senhor passou por várias experiências. Citou aí várias ONGs que acham que chegando aqui tem que fazer o que tem que fazer. E eu não coloco a culpa só em ONGs, não. Eu coloco a culpa num monte de gente que veio para cá acreditando no Eldorado, né? Que vendiu isso aqui como Eldorado. Perfeito. Mas a Amazônia tem gente que precisa comer, gente que precisa sobreexistir, não é nem sobreviver. É a sua própria existência para poder comer, porque o peixe não está chegando dentro de casa. Quando proíbe o meio ambiente, ele explora ilegalmente. Né? Então, assim, você fala assim, por que aqui não se torna uma Las Vegas, né? E eu me pergunto, por que esse polo industrial cresceu tanto e parece que a gente ficou ali à margem? Ficou ali o polo crescendo e manda todas as contas, as multinacionais têm as contas, por exemplo, de comunicação fora daqui do estado. E as empresas que de comunicação daqui ficam batendo em porta de agência para poder ter direito à sua fatura de conta que vai lá para o estado de São Paulo, para as matrizes de lá. Aqui era para ser um polo de cinema, do audiovisual. Perfeito. Aqui era para ser um polo de cultura, não somente de exploração do meio ambiente, de levar, fazer o ecoturismo. E eu fico me perguntando até quando, sabe, Márcio? O senhor que é presidente aí do Corecon, a gente vai ter os mesmos debates, rodas de conversa com empresários, tentando fazer uma Amazônia diferenciada, com estudiosos, com pesquisadores, com egressos de academia, com futuros empresários, que não sabem nem trabalhar o seu dinheiro, que não tiveram uma disciplina feita você para aprender a trabalhar o seu dinheiro e a sua oportunidade. E na marra ele é chamado para ser um empreendedor, porque senão ele não sobrevive, mano. Exatamente. Essa provocação é para que a gente possa vir até desse teu olhar, do que você pensa para essa tua administração, como chegar a esse ribeirinho, esse cara que está lá no meio do mato, a esse cara que quer ser empresário também, ter paciência de fazer. Existe uma preocupação de falar também com esses empreendedores novos, que vão ter que estar economicamente dentro do conselho, para olhar uma Amazônia que precisa de uma solução urgente, sair do discurso político e ir para o discurso da prática. Você vê que a gente tem ainda pode ter essa possibilidade de visão também? Eu vejo muito, eu sou muito otimista, primeiro de tudo, eu entendo, bom, eu sempre gosto de ver o lado bom e nunca, como bom brasileiro, nunca desisto. O Corecon tem desenvolvido vários projetos nesse sentido. Um deles foi com o advento, vamos dizer assim, da UEA. Em 2024 eu estive com o nosso reitor. Vou até brincar que o Jackson te chamou de Márcio Luz, talvez seja porque você tem que trazer a luz para isso. Muito bem. É verdade. É verdade. Olha, 16 anos trabalhei com energia elétrica, então... Olha aí, Tem ó. tudo a ver. Tá aí. Mas antes de você seguir, eu queria fazer uma colocação muito Pode pertinente. falar, fica Dá bom. Esse mesmo raciocínio. Não, porque nós estivemos na Jovem Pan também e o Corecon tem uma proposta que eu considero ela muito fundamental para uma mudança, para uma virada de chave para a atualidade, que são os dados para se discutir com os governantes. Ponto. Pode continuar. Eu vou começar com a resposta dela, em seguida eu vou encerrar com a sua, que Sim, é muito pertinente para o cenário. Então, o primeiro passo, a gente tem que chegar com a educação. Na nossa visão, não tem como ter um acesso mínimo se não tiver acesso à educação. O Brasil ainda não experimentou a educação, por exemplo, da China e da Coreia, que os estudantes são premiados conforme eles vão adquirindo as melhores notas, conforme eles vão avançando no caminho. Então, a gente tem que entender a política pública como uma conquista, mas uma conquista da base, uma conquista de nível fundamental, nível médio e etc. Hoje o governo olha muito, me parece, para a universidade, mas acho que a base devia mudar um pouquinho mais, e aí estou falando de grade curricular. Falei também que, por exemplo, educação financeira, educação, do ponto de vista de orçamento familiar, o valor do dinheiro, o olhar empreendedor, isso tem que vir desde criança. Tá.
Em 2024, nós tivemos uma das primeiras reuniões que tive foi com o reitor Zogaíbe. Na oportunidade, a gente estava discutindo sobre novos cursos de economia, perdão, para o interior. E ele, de forma muito hábil, né, e a partir de um acordo, ali ofertou 6 cursos de economia para o interior, de forma inédita. Então, existe isso em 2004, vestibular do final de 24, em 25 já entraram. Cada curso desse tem 40 alunos. 40, então você multiplica 6 vezes 4. Essa quantidade de alunos que estão estudando hoje no interior do estado do Amazonas, fora a capital. Isso foi uma conquista do próprio Corecon, entendendo que tem que desenvolver. Mas, associado a isso, voltando para a base, o nível médio precisa ter um pouco mais de qualificação com esse olhar de economia. Agora que eu tenho um programa de economia nas escolas, e a gente não vai olhar só o economista, vai olhar a turma da base mesmo. Vai na escola para desenvolver o aculturamento do empreendedorismo, o aculturamento de finanças, o aculturamento de negócios. É dessa forma. Associado a isso, nós estamos desenvolvendo um podcast, e aí sim, como a plataforma ela chega no celular de todo mundo, então assim, como é que a gente chega na ponta? O programa de rádio é um caminho e o podcast é outro caminho, onde nós vamos estar levando essa linguagem, esse tratamento, de uma forma bem didática, quase que dando uma aula. Ó, como é que você faz para fazer um orçamento familiar? Quando você for fazer o rancho do final do mês, o que você precisa fazer? Você precisa economizar, você tem que ter uma renda extra. O quanto que você precisa fazer uma reserva de contingência, caso haja alguma doença familiar, caso haja um desemprego momentâneo. Então, isso a gente vai falando de uma linguagem muito simples na ponta. Reserva de contingência. Exatamente. Cerca de 30%, 20% tem que guardar para isso. Então, você que é empreendedor, como é que abre uma MEI? Como é que você se regulariza? Como é que você faz a criação do imposto de renda? Então, são coisas simples, mas que fazem sentido para o negócio do dia a dia. O Brasil ainda experimenta, e o Amazonas, uma informalidade muito grande. Carga tributária é alta, então, portanto, a informalidade é grande. Há uma tese chamada de curva de Laffer, onde você, quando carrega muito na carga tributária, há uma fuga para a informalidade. Poucos governantes têm a coragem de enfrentar a redução de alíquota. Mas, na nossa visão, a redução de alíquota ela aumenta a base. A hora que você reduz a alíquota, mais pessoas estão propensas a pagar ou a se regularizar. Por vezes, a carga tributária alta, ela afugenta quem gosta de se regularizar. Por quê? A carga tributária alta, tem os custos, não sobra quase nada no final do mês. E quando você olha para a aplicação, e aí dos governantes de uma forma geral, a aplicação desse recurso, por vezes, não é tão eficiente como deveria. Vamos comparar com a Alemanha. A Alemanha, a carga tributária é 70%, 80%, mas tudo funciona. Você não precisa nem ter dinheiro, praticamente. Hospital de primeira qualidade, transporte de primeira qualidade. Então, a carga tributária pode ser alta, mas desde que ela seja eficiente. Saúde funciona? Eu não preciso gastar com saúde. Então, lá na Alemanha, todo mundo é de graça da saúde. Mas aí eu não preciso pagar plano de saúde, não preciso pagar seguro. Primeiro, poucos ficam doentes. E aí vem para a origem. Ao invés de eu colocar mais hospitais, preciso investir em saneamento básico, preciso investir em saúde, que aí eu não preciso ter mais hospitais. Eu preciso que as pessoas fiquem menos doentes. Qualidade de vida. Não é atacar, é a origem do problema. Mais a marginalidade, segurança. Tenho que atacar na segurança, porque eu tenho menos pessoas propensas a virar marginais. Porque eles vão estar educados, elas vão estar empregados. A Holanda agora está fechando os presídios, né? Exatamente. Porque aí eu prefiro aumentar o efetivo, não que não precisa, há um déficit de efetivo de policiais, mas eu tenho que, mas eu tenho que olhar na origem. Como é que está a educação, como é que está a educação familiar dessas crianças. Vamos lá, população. Existe uma teoria que chama de teoria malthusiana, que é onde a população cresce de forma exponencial, com os alimentos crescem de forma aritmética. O que acontece? Segundo a teoria malthusiana, em dado momento, a população vai crescer de tal sorte que vai faltar alimentos para essa quantidade de pessoas. Aí ele criou uma teoria chamada controle da natalidade, que é por isso que é a teoria da população é malthusiana. E aí vem, porque em alguns países, o Japão até um dia desse estava, cada família tem que ter um filho. No máximo um filho, agora abriu para 2. A Coreia do Sul também é a mesma coisa, Coreia. E aí pergunto, mas por quê? Porque a hora que eu coloco, por exemplo, uma pessoa, um casal, não tem condições financeiras, vai ter 4, 5, 6 filhos, sem um controle de natalidade, aí eu vou ter que ter mais creches, eu vou ter que ter mais escola, eu vou ter que ter mais praças, eu vou ter que ter uma série de serviços públicos onde há um descompasso entre a oferta de serviços públicos versus o crescimento da população. Então, na hora que eu controlo a população, eu consigo ter maior oferta e melhor qualidade.
Então, a gente tem que olhar política pública para controle da natalidade, aí não precisa ter mais muito hospital, saúde, controle da natalidade, e aí saneamento básico, que é pouco explorado porque é enterrado, né? Os governantes são meio, mas não vai aparecer, né? Mas é fundamental do ponto de vista de saúde. Então, mudar um pouco desse mindset, mudar um pouco um modelo mental, eu acho que precisaria experimentar vis-à-vis experiências internacionais, que a gente precisa olhar o que está dando certo, precisa olhar o que está funcionando. Aqui o Brasil é uma biodiversidade, é uma série de... O país nunca viu tão rico. O Brasil só não quebra porque é muito rico, especialmente o agronegócio. O Brasil é primeiro em laranja, o Brasil é segundo em arroz, o Brasil é o número 1 em soja, o Brasil é o segundo em frango, número segundo em carne, exportação. É por isso, agora falando de Mercosul, é por isso que o Mercosul a França não quer que feche o acordo, porque tem o agronegócio da França lá, estão chiando lá. Vai competir, vai ficar à frente. E qual é o impacto desse acordo que vai ser assinado sábado, inclusive, para nós aqui no Polo Industrial de Manaus, por exemplo? Tem muito a ver também faz um link com a pergunta que ela fez. Eu acho desafiador, existem impactos sim, no curto prazo, eu diria o seguinte, o desafio é que o Amazonas, e especialmente o Polo Industrial, vai ter que se adequar às novas regras. A hora que você faz um pacto desse, você padroniza a regulação, padroniza os impostos, há uma redução nesse acordo de cerca de 91% a 92% dos impostos intra-países, multilateral, isso faz ficarem na mesma medida. Isso implica que o polo industrial mantém a mesma qualidade da Europa, por exemplo. Implica em ter vai aumentar a concorrência para o polo? Vai. Vai. Tem dúvida disso, mas vai ser bom para a população no médio e longo prazo, porque vai exigir uma melhor qualidade, vai exigir compromissos mais rigorosos do ponto de vista de compliance ambiental, vai permitir que o polo industrial também possa exportar para a Europa, e nós estamos falando de 251 milhões de consumidores. O Brasil tem 213 milhões de habitantes. Nós estamos dizendo que... 451, perdão, vou repetir. O mercado da Europa é 451 milhões. O Amazonas... Dois Brasis. Exatamente. O Brasil tem 251 milhões. Não. Dois Brasis. A Europa, o mercado da Europa tem 451 milhões. O Brasil tem 213 milhões, segundo o último censo de 26. Dois Brasis. Bora botar 200 e lá é 450. Então, um pouco mais de o dobro do Brasil é um mercado que o Brasil vai poder estar em igual qualidade, retirando as barreiras tarifárias, retirando, vamos dizer assim, as barreiras que impedem a concorrência nesse mercado. O Brasil pode expandir e exportar tranquilamente. E é daí a grita, porque o agronegócio do Brasil é a primeira linha. Mas aí tá. Aí, só que o contrário é verdadeiro também. Aí, pois é. Aí, ótimo. Bacana, beleza. Eu acho isso legal. Aí eu, brasileira, chego no supermercado. Meu país é tudo isso. Mas ele é tudo isso para fora. E para dentro. Aí é pra gente entender, quando eu digo assim, um dos maiores produtores de café do mundo, fora a Colômbia e outros lugares, é o Brasil. Aí eu chego no supermercado, eu pago R$20 por um saquinho de 500 gramas. Um exemplo. Eu chego a carga, justamente, carga né? Tributária. Aí vem a briga da carga tributária. Perfeito. Vamos lá para a carga tributária. Quando toda essa matemática, toda essa engenhosidade, justamente para a população brasileira, para o brasileiro, com tanta... Aí eu olho, né? Isso eu tô, gente, provocando, até porque para você que está em casa, essa é a sua pergunta também. Claro. Para entender essa economia brasileira, que eu não quero falar sobre só eu aqui, tá? Assistindo a nossa entrevista. Sobre a taxa Selic, olhar o meu Brasil, que eu já sei que o meu Brasil é assim. Mas por que quando eu chego no supermercado, o meu salário mínimo nunca dá até o final do mês? É o poder de compra, né? O meu poder de compra não dá. Eu tenho hoje R$5.000 que não chega a um salário mínimo, não vale um salário mínimo. Verdade. A pessoa não consegue ter um trabalho de R$5.000, só um turno, tem que dar 2, 3. Só lembrando que nós estamos já concluindo. Né? Tá passando. Passou rápido. Tem que ser muita 2 programas. informação. O senhor entende assim? É muita informação. Para a gente sair da nossa linguagem de supra-sumo, da classe dominante, que é a classe que contribui, que está lá, que sustenta o país. Por que é bom e ruim? É bom porque vai gerar uma concorrência.
Essa concorrência pode baratear o preço. A hora que aumenta a demanda, maior oferta, ela baixa o preço. Com maior oferta de produtos e bens no mercado, você reduz o preço, com maior abundância. Eu vou citar um outro exemplo que vai fazer muito sentido agora. Lá atrás, no governo Collor, quando ele abriu a economia, e nós tínhamos os carros da fabricação brasileira, Fusca, etc., Brasília, precários, sem tecnologia. A hora que o Collor abriu a economia, o Brasil era uma economia fechada, abriu para importação de carros importados, o que aconteceu? Forçou a tecnologia, forçou as indústrias brasileiras a se modernizar, aumentou concorrência, aumentou qualidade, criou novas formas de se trabalhar. Da mesma forma, a hora que o mercado europeu também pode entrar aqui, ele vai fazer uma concorrência com os produtos locais e a tendência é reduzir preço no médio prazo, tranquilamente, em função da maior oferta. Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor a oferta, maior o preço, que eu falei da escassez. Quanto mais escasso, mais caro. Quando você tem uma oferta abundante que pode gerar isso, a Europa produz também muita coisa lá. A parte agrícola, a França, a região ali da Europa, a parte de tecnologia, o Amazonas e o Polo Industrial pode crescer muito com troca de tecnologia. E aí a tecnologia ela traz junto que é a produtividade. A produtividade é você fazer mais em menor tempo, né? Então você produz um carro muito mais rápido, produz uma moto muito mais rápido, você faz um computador mais rápido, porque com tecnologia que o Brasil vai começar a ter acesso à União Europeia, aos estados que compõem a União Europeia. Então eu vejo com bons olhos no médio prazo, vai forçar uma mudança de paradigma, vai forçar uma mudança de mentalidade das nossas empresas, porque hoje o modelo ele é protegido em incentivos fiscais. Exato. Ele tem uma blindagem de incentivos fiscais. Só que agora ele vai ter incentivos fiscais, mas vai ter que estar de olho na concorrência a nível de tecnologia. Isso é bom para todos nós. E a FIEAM lançou, inclusive, uma nota acreditando numa necessidade de salvaguardas para o Polo Industrial de Manaus no que se diz respeito a essa questão fiscal. Exatamente. A salvaguarda é importante, principalmente no curto prazo. Exato. No curto prazo, que é o momento em que você vai estar se adequando a essa nova realidade. Exatamente. É igual aquela criança que começou a andar, calma, ela está andando, não dá para correr, então tem que ter alguma salvaguarda para esse início. Mas no médio e longo prazo, a economia tudo se estabiliza, a gente tem de ver com muito bons olhos. É um acordo de mais de 25 anos, que finalmente foi concretizado. Olha, esse é um assunto que a gente deve ter toda semana. Ainda bem que vocês estão lançando um podcast do próprio Corecon. Eu vou então pôr um minuto, mas assim, outro dia me perguntaram com relação a Venezuela e Estados Unidos. É o seguinte, nós entendemos que vai reduzir o preço do petróleo no tempo para o Brasil, porque a hora que os Estados Unidos tomar conta ali da Venezuela, mais ou menos com relação à área comercial, a China pode comprar do Brasil. Quando a gente fala de petróleo, é importante lembrar que o petróleo vem dos derivados de petróleo. Eles são divididos em 3: têxteis, químicos e plástico. A sua jaqueta tem derivado de petróleo, por exemplo. Então, tudo que a gente olha aqui, desde o copo, o móvel, a sua roupa, tem derivado de petróleo. Ora têxtil, ora químico, ora plástico. Olha, isso tudo pode baratear no tempo pela abundância de maior oferta de petróleo. É uma outra pauta, doutor Márcio. Uma outra pauta que eu quero discutir. A Venezuela. Eu vou discutir contigo. Gente, é aquilo assim, a abundância ela cega de possibilidades, economicamente falando. Somente professor. Professor, MBA na Califórnia, né? Permita-lhe dizer, conterrâneo nosso de Parintins, caboclo de Parintins, que nos orgulha, entende? Mas tocou num assunto importante, a Exxon americana já disse que o petróleo é inviável para fazer o processo. Já dispensou o petróleo, que é aquele extra que tem na Venezuela. Exatamente. E para onde vem o mercado? Para o Brasil. O Brasil, exatamente. A compra. Então nós estamos falando de algo, de possibilidade médio e longo prazo. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Dependendo, claro, das autoridades competentes, dependendo de uma política com personagens como o Corecon na mesa, sabe? Demonstrando todos os estudos apontados com muita precisão, entende? E nós divulgando isso com a fonte precisa, que é o Márcio Paixão, presidente do Corecon, Conselho Regional. Trazendo a luz, né? E trazendo a luz. Associado a isso tem os metais raros, né? Que o Brasil e a própria Venezuela tem. É outra pauta gigante de metais. O Brasil tem praticamente, eu falo, toda a tabela periódica. Praticamente. Quem sabe tabela periódica na nossa época. O Brasil tem quase todos os elementos ali. Mas, doutor, e desses elementos que hoje o mundo se apropria para ter tecnologias
Para mandar Tem para o mundo outra inteiro, pauta né? que é o potássio, aqui em Altaz, 100 Potássio. quilômetros até Eu aqui. quero o senhor, por favor, E a novamente aqui reduzir pra a falar de dependência do potássio e Brasil. gás de Silves. Sim. Esses dois pontos. Bora. Sim, Esses sim. dois pontos. O senhor falou de Roraima. A Roraima era abastecida pelo gás de Silves. Silves. Sim, de Muitas Silves. vezes cruzei o comboio indo para Boa Vista. Mas é uma outra. Autoliquefação, É. ele é acondicionado em comboios Isso. e é abastecido Roraima. Quero lhe Sem de agradecer. Silves. Quero lhe agradecer. Tá? Estamos já nos últimos segundos. A sua presença aqui muito importante e desejo vê-lo mais com toda essa gama de conhecimento e, obviamente, um assunto muito relevante para todo o Amazonas. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui em nome do Conselho Regional de Economia, do Amazonas e de Roraima. Lembrando que nós somos 9 conselheiros, estou na gestão como presidente, tenho uma vice-presidente também, mas a união dessas forças dos economistas, dos pensamentos, ora divergentes, ora convergentes, que Sim. fazem a força. Sim. Eu costumo dizer que a sinergia ela é a união dos fatores, tem que ser maior do que a própria soma. Então, de 2 mais 2 não são 4. Muito São bem. 5, são 6, são 10. E a força do caboclo do interior, com expertise, de quem sabe o que está fazendo, de quem veio e de quem sabe o que tem que fazer para o futuro, ouvi-los é importante. Os povos originários são importantes para a gente desenvolver o estado do Amazonas, desenvolver a nossa região como um grande polo propulsor de desenvolvimento para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Obrigado, Tatiana Sobreira. Obrigado, Jackson Nascimento, ao próprio Márcio também, que essa luz sobre economia, sobre a Amazônia, sobre as visões do mundo aplicados à nossa realidade, possa também trazer uma clareza ao seu entendimento de quem está e quem são os agentes por trás do desenvolvimento da Amazônia. Querido Jackson, te espero na nossa bancada diária, Vamos sim. lá no De Olho na Cidade, que a gente, tá de olho na Jovem Pan News. Obrigada pelo convite, querido. Muito obrigado, Tatiana Sobreira. Você também pela sua audiência e sua companhia nesse 1º de 2026. E vem muito mais ponto a ponto. Network Group Play. Até a próxima. Até a próxima.